Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje já tinha feito um reel, bom, enfim, sobre o tema, sobre o principal tema que vou falar neste vídeo, mas vou falar outra vez, vou fazer outro vídeo porque, entretanto, houve desenvolvimento, né, no Parlamento, e vocês já devem estar a saber do que é que eu estou a falar. Do que é que eu vou falar, quero dizer, mas antes, duas notas. A primeira, bom, sobre a morte do Chuck Norris. Eu é daqueles atores, ele já é muito antigo, né? Já começou a carreira há muitos anos, e eu lembro-me os filmes dele nos anos 80, 90, que foi talvez a sua época mais conhecida. Os filmes como Desaparecido em Combate, Força Delta. E nessa altura eu pensava, né, que era uma pessoa para mim, passava-me completamente ao lado. Eu, sinceramente, era daquelas pessoas que eu nunca pensei que falaria dele quando eu morresse, mas vou falar. Vou falar porque, pá, se é verdade que como ator nunca foi grande coisa, por outro lado, foi pelo menos, foi, foi uma pessoa, toda a gente diz que era uma pessoa simpática, uma pessoa sem, sem muita mania de que era grande, portanto, de que era superior, de que sem muito pretenciosismo, né? E, no entanto, por exemplo, em artes marciais, ele era muito bom, né? Era especialista em várias artes marciais, portanto, eu podia ser daquelas pessoas, e todos sabemos que quem anda no mundo, não todos obviamente, mas quem anda no mundo da luta e portanto são pessoas que têm assim um pouco, muitas vezes têm um pouco a mania, né? Mania que são os melhores, né? Que ninguém se mete com eles, né? O Chuck Norris não era bem assim, tanto mais que, por exemplo, ele ria-se muito com as anedotas que contavam sobre a suposta invencibilidade dele, que e agora não me lembro quando é que isso começou, nem como começou, acho que foi sobre a propósito de um vídeo que ele partilhou, uma brincadeira qualquer, pronto, e depois a partir daí e nunca mais acabou, e já tem alguns anos, né, já tem pelo menos uns 5 anos, e, e formou-se daí uma lenda de que ele era invencível, isto é, uma lenda, sabia-se que era brincadeira, pronto, mas apareceram todas aquelas anedotas, todos aqueles memes, né, sobre ele, e ele sabe a piada disso, né? Portanto, no fundo, acho que não me engano, acho que não me engano muito em dizer isto, no fundo era uma pessoa, pode dizer-se, e estou a dizer isso sem ter a certeza, mas pode dizer-se que era mais ou menos humilde, né? E depois tinha uma coisa que hoje vê-se muito pouco, por exemplo, no cinema, né? Que é o sentido do homem, da masculinidade, né? Os anos 80, vimos no cinema aqueles atores que eram só músculos, né? Como atores em si não eram grande coisa, se bem que o Stallone tem feito alguns papéis muito bons, mas a maior parte deles era atores que só servia para a porrada, né? Dizia umas frases aqui, umas frases ali, e pronto, era o Stallone, o Chuck Norris, o Jean-Claude Van Damme, o Schwarzenegger. Isso depois foi desaparecendo, né? Acho que hoje em dia, praticamente, o único que eu me lembro, né? Os últimos, olha, por acaso agora esqueci o nome, que é aquele careca que veio da luta livre.
não me lembro o nome, assim, um grande um armário, como se costuma dizer. E então apareceu a ideia, né? E isto tem muito a ver com política, é verdade. A ideia de que o macho, o ser homem, esta coisa da masculinidade era só brutamontes, era só pessoas que batiam, né? Eram só pessoas que tinham, tinham o cérebro cheio de ideias violentas e pronto, e só sabiam resolver as coisas à base da porrada. Né? E portanto, esta ideia infiltrou-se tanto, né? Contagiou tanto a sociedade, que portanto esse tipo de gente, que não era nada disto, portanto isto era uma ideia falsa, né? Pelo menos é claro que havia sempre, e ainda hoje há, uns trogloditas, né? Mas isso não é uma representação geral do homem enquanto um símbolo da masculinidade. Não é? Porque, pronto, esta gente, né? Por exemplo, o Chuck Norris, né? Tinha aquilo que deve ser a preocupação, portanto, a base da vida e os objetivos de todos os homens, não é? Que é cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar da família. O homem é a base da segurança na família. Né? E portanto, a vida dele foi, portanto, baseada nisto. É algo completamente natural e completamente normal que acontece na vida humana, portanto, em nós, né? Como acontece no mundo animal. Né? É claro que nem todas as espécies animais são iguais, portanto há diferenças, mas, por exemplo, os mamíferos acontece muito. Né? Portanto, em Hollywood tornou-se virado demasiado à esquerda. Né? Hoje em dia já não há estes atores que podem ser vistos como heróis, como pessoas capazes de resolver um problema sozinhos. Né? Portanto, espalhou-se aquela ideia, né, de que o homem é fraco, né? O homem precisa de sensibilidade. Né? É assim, toda a gente com coração e com razão, né? Com razão, portanto, com cabeça, né? Independentemente da quantidade de músculos que tem sempre, por exemplo, tem sempre sensibilidade. Não é? Essas pessoas não são frias. Não é? Agora, a imagem que deram o Chuck Norris e todos estes atores foi uma imagem de durões, né? Porque não era que eles fossem mesmo assim, né? Ou pelo menos não era uma imagem 100%, mas que tinham, né, a preocupação de que aquilo que eu disse há pouco, que é
o homem, na família, deve ser o garante de estabilidade, o garante de segurança, né? Deve ser o primeiro apoio à mulher e aos filhos, né? Deve ser vamos dizer, o guarda. Agora quer dizer que, pá, que é obrigatório ser assim? Bom, enfim, há sempre aqueles que, pronto, mais fracos, né? Que não são bons para a luta. Olha, eu, por exemplo, nunca seria um bom lutador, né? E há mulheres que lutam melhores que os homens, né? Pronto, pode acontecer isso, também não tem mal nenhum, né? Mas é pena que esta ideia de este tipo de atores como o Chuck Norris e o Schwarzenegger e o Stallone e tudo isso estejam a desaparecer. Portanto, o Stallone e o Schwarzenegger ainda estão vivos, mas praticamente já estão na reforma. Acho que o Stallone ainda participa numa série, ou ainda participou há pouco tempo, mas não tenho certeza. Mas não estão a ser substituídos, não é? O que está a aparecer agora é um tipo de atores assim. Não há aqueles atores de ação, não é? Que aliás, eu há pouco era para dizer, mas esqueci-me que aliás, não é nos anos 80, não é? Já apareceu. Desde o início do cinema que apareceram este tipo de atores. Não é? Claro que alguns eram muito bons, não era só aquela coisa de máscara muscular e tudo isto, não é? Antes dos anos 80 havia o Steve McQueen, havia o Lee Marvin, havia o cowboy, às vezes esquece-me o nome, tão conhecido, que trabalhou nos filmes de Son Ford, Son Wayne, é isso. Mais para trás havia o James Cagney, né? Havia Robert Mitchum, havia o Kirk Douglas, todos atores muito bons. Portanto, não eram canastrões como não eram aqueles atores, enfim, que apareceram nos anos 80, mas que tinham uma coisa comum entre todos, que era a masculinidade, né? E, portanto, masculinidade não significa, como esta propaganda ideológica quis e está a conseguir fazer, a conseguir transmitir, não significa bater nas mulheres, bater nos filhos, porrada a torto e direito, né? Não é nada disso, né? Como eu disse há pouco, há os brutamontes, infelizmente, mas isso, pronto, olha, são variantes da cabeça, né? Que pronto, né? E depois, por causa disto, foi por causa destas ideias que apareceu aquela ideia de que a violência doméstica são as mulheres que sofrem, o conceito de femicídio, acho que é assim que se diz, femicídio, que é uma autêntica barbaridade, porque um assassinato é um assassinato, independentemente da vítima ser homem ou mulher. Isto estar a diferenciar os assassinatos, tendo em consideração o género, é uma palermice, né? E portanto é pena, né? Toda a gente pensava que o Chuck Norris era imortal, afinal não era. E portanto só me custa, isto é, só me resta, também custa, claro, não é? Mas só me resta desejar as condolências, né, à família, aos amigos e a todos os seus admiradores, que, como eu já vi na internet, são bastantes, né, ainda bem. Bom, quer dizer que ainda há gente que acredita na família e nos valores familiares e nos valores do heroísmo, né? E pronto. Bom, eu demorei muito tempo, não estava a pensar demorar tanto tempo sobre o Chuck Norris, portanto, o segundo tema, pronto, enfim. Ora bem, vamos a isto. O PS, lá vou falar outra vez do PS. Bom, o PS disse que recusaria, e que até se falou com o Presidente da República, iria recusar falar, portanto, negociar e
e falar com o PST se o PST não aprovasse a entrada de um membro do PS nas 3 escolhas que o Parlamento tem direito no Tribunal Constitucional. Né? Ora bem, eu vendo isto, quando vi esta notícia, pensei logo, ainda bem, pá, desamparem a loja, desapareçam. Né? É pá, se querem ser extremistas até este ponto, né? Portanto, vocês só estão a mostrar aquilo que são, cada vez mais extremistas, né? Esta chantagem antidemocrática e vergonhosa, né? Pá, não fazem falta nenhuma, pá. É isto. É isto. E não vale a pena estar aqui com coisinhas e mais palavras e mais debate e tudo isto, né? Porque o PS está cada vez mais a mostrar aquilo que é, né? Cada vez mais radicalizado, cada vez mais uma antena, vamos ter assim, do Bloco de Esquerda e do extremismo esquerdista em Portugal, né? Portanto, se eles pensavam, né, como o Luís Carneiro disse um dia destes, somos os fundadores das liberdades e dos direitos fundamentais em Portugal, né? Ai de quem tocar de nós, né? Portanto, eles pensavam que tinham a garantia para sempre de ter um poder, neste caso ao nível do Tribunal Constitucional, portanto, de ter sempre um representante, como, aliás, um desses fez um vídeo sobre isso, né? Peço desculpa. Portanto, eles viram como é que funciona a democracia, só que eles não querem, peço desculpa, só que eles não querem essa democracia, né? Porque eles só querem a democracia que lhes agrada, né? Só que eles, olha, se enganaram-se, né? Ficaram em terceiro nas eleições, deixaram de ser a segunda força política e, portanto, este tipo de chantagem, né, é típico de partidos antidemocráticos e extremistas, né? E é pena, né? O PS está a seguir, já está a seguir há muito tempo, né? Desde o tempo do António Costa, né? Está a seguir um caminho vergonhoso, né? E, portanto, pá, enfim, é triste, né? É triste também para a democracia portuguesa, né? Só que, pronto, eles não estão a ver isto, né? O que estão a ver é que vamos perder um lugar no Tribunal Constitucional e isso não pode acontecer. Pode, sim, senhor. Pronto, podem pregar à vontade, podem barafuçar à vontade, né? E eu espero que no Tribunal Constitucional não haja ninguém do Partido Socialista, porque se é assim, né, vocês não fazem lá falta nenhuma. E pronto, enfim, eu disse 2 temas, só que lembrei-me agora de outro. E pronto, eu falei do António Costa, vou falar do António Costa. Há poucos dias, uma notícia quase despercebida, falou ali, mas só falaram em 3 homens, né? Pronto, uma miúda, menor de idade, que terá fugido porque saiu sem autorização de uma casa de abrigo, né? Foi violada por 3 homens e parece que terá sido drogada antes de ser violada e pronto, né? Este modus operandi também foi usado da mesma forma num caso recente, não em Portugal, mas fora, né? Também 3 homens também violaram uma menor, agora não me lembro em que país, e que também usaram de substâncias proibidas, né? Estes 3 homens que foram, portanto, do caso lá fora,
eram três de origem paquistanesa, né? E tudo indica que aqui era igual, né? Eu tenho sabido nos últimos dias que uma coisa que, por acaso, eu já sabia que a violência tem aumentado em Portugal, mas não sabia até este ponto, pelo menos nas grandes cidades, tem havido casos e casos de violência extrema. Acho que ainda foi hoje ou ontem que uma mulher foi apunhalada numa estação de comboios em Lisboa. Isto tem sido uma constante, né? Eu, quando tiver tempo, vou partilhar. Apareceu um mapa também há pouco tempo, mapa da Europa, dos sítios, dos países mais inseguros. Portugal está entre os primeiros dos países mais inseguros, né? Não está tão mal como a França, como a Alemanha, a Espanha, tudo isso, mas para lá caminha, né? Infelizmente. Por outro lado, na Europa de Leste, aquilo, em termos de segurança, é um contraste gigantesco, né? É um contraste enorme, né? E eu só gostava de saber, né, onde é que está o António Costa, né? Quando é que esse tipo é detido e julgado, né, por tudo o que fez, e neste caso vou só referir o aumento da insegurança. Basta isso, né? Basta isso. O que ele fez em termos de aumento de insegurança em Portugal, né? Porque anda esse tipo, e digo esse tipo para não ser pior, né, a viver à grande e à francesa, lá com o lugar de presidente do Conselho Europeu, ou Conselho da Europa, que são duas organizações diferentes, enfim, anda lá fora, na maior, não é? A envergonhar-nos a todos, não é? Todos nós portugueses, não só pela sua nulidade de competência, como também pelo seu inglês, que é um autêntico nojo, né? Mas pior do que isso, porque, enfim, falar inglês, até eu falo mal, digo já, né? Eu não tenho sotaque, sei falar inglês, mas não sei falar assim grande coisa, né? Bom, no entanto, isso não é grande mal, mas alguém que vai lá para fora, né, para um cargo a ganhar o que ele está a ganhar, e que não deve ser pouco, certeza, né, depois do que ele fez ao nosso país, depois do que ele fez ao nosso povo, né, um tipo desse devia estar a ser julgado, né. Esta menor que foi violada, ele é um dos responsáveis. A mulher que foi apunhalada na estação, ele é um dos responsáveis. 99% dos crimes que aconteceram em Portugal, depois que ele subiu ao poder, ele é responsável, né? É um dos responsáveis, pelo menos, né? É um tipo sem moral nenhuma, um tipo asqueroso, né? É um tipo que merece zero. Uma lesma merece mais respeito do que ele, né? Portugal era um país seguro, era pobre, sim. Agora, como eu digo sempre, continua pobre, mas pior do que isso, agora está inseguro. Antes tínhamos ao menos a segurança, né? Antes podíamos sair de casa à vontade, né, às horas que calhasse, até nas grandes cidades. É claro que havia os bairros não recomendáveis, isso há em todo lado, né? Mas mesmo assim, uma pessoa podia sair sozinho, né, fosse homem ou fosse mulher, enfim, né? Hoje não. Hoje, em Lisboa ou no Porto, uma pessoa tem que ter cuidado. E eu estou a falar, eu acho que mesmo em Braga, por exemplo, que é uma cidade que conheço mais ou menos, também acontece isso, né? Não se pode sair, né? Já agora, ainda há 2 semanas ou quase assim, foram descobertas um corpo de uma mulher em estado de composição avançado no Bom Jesus, né? E pouco tempo antes, uma cabeça de um homem também em Braga, né? Notícias
completamente despercebidas, né? Porque continua-se com aquela ideia de que Portugal é um país seguro. Não, não é. Ou melhor, não é totalmente inseguro, também não vamos exagerar, mas está muito mais inseguro do que no passado, né? Porque veio a criminalidade violenta, veio os gangues do Brasil, por exemplo, não é? Vieram as máfias, não é? Portanto, pá, é isto. E graças a quem? Graças ao António Costa, que é, enfim, é uma vergonha, pronto, não é? Bom, então vamos então ao assunto, né? Que é então a teoria, a identidade de género, portanto o debate no Parlamento. Já tinha feito um vídeo de manhã a propósito da identidade de género e um exemplo que eu contei. A propósito do exemplo, como é um vídeo de 2 minutos, às vezes uma pessoa depois pensa, não era bem isto que eu queria dizer, pronto, era, mas faltava completar. E completar era que, quando eu disse que a pessoa que eu vi era vestida de mulher, é assim, e depois eu disse que parecia mulher, não era só o parecer por causa de estar vestida como mulher, né? Porque nesse caso seria uma travesti, e os travestis, em princípio, são fáceis de saber que enfim, não é? Neste caso, eu acho, não tenho certeza, mas a cara, portanto, o físico e a cara parecia, se calhar estaria num processo de transição, né? Mas o bilhete de identidade, ali não havia dúvida nenhuma, era um rapaz e era no masculino, né? Mas pronto, eu, enfim, deixei andar porque eu não tenho nada, estou ali a fazer um serviço, não tenho nada que estar ali a perguntar coisas da vida da pessoa, né? Agora, portanto, isso era o que eu queria dizer sobre o vídeo. Não era só o facto de estar vestido como mulher, mas a própria estrutura facial e o corpo. É daquelas pessoas que uma pessoa às vezes nem sabe se é bem homem ou se é bem mulher, né? Portanto, devia ser trans, mas para mim devia estar em transição, porque é como eu digo, a identidade estava lá, para mim aquilo era uma cara de um homem, né? Nesse caso a cara de um rapaz, né? Também não sei se era menor de idade ou não, enfim, não sei. Bom, hum, hum, ah, o que é mais pena, né, é que esta coisa da identidade do género, está-se a servir para uma guerra totalmente absurda, uma guerra totalmente louca, né? Sobre uma coisa que que nem sequer merecia discussão, nem merecia debate, né? Só que a esquerda, sobretudo a extrema-esquerda, querem forçar ao caos, né? Querem forçar à luta, a reconhecer, forçar as pessoas a reconhecer o que não é normal, né? E, portanto, estamos a perder tempo, né? Com estas lutas ideológicas, com estas lutas políticas, há um radicalismo enorme, né? Eu vi depois comentários e vi publicações na internet que mostram um autêntico, enfim, sair da realidade, né? Há nesta gente, esta propaganda ideológica, a lavagem cerebral é tão, mas tão grande, né? Que se calhar elas não sabem, não estão a reconhecer o mal que estão a fazer, por exemplo, às crianças, né? É toda uma doutrinação ideológica, todo um absurdo que está a prejudicar a política, a democracia e a sociedade. Porquê? Porque querem que a sociedade reconheça
comportamentos e reconheça coisas que não são naturais, não são normais. Não é? Ora bem, então vamos lá, portanto, a direita. Bom, ok. A direita juntou-se e as leis passaram, né? Com os votos do PST, do CDS e do Chega. Toda a esquerda votou contra, portanto, até aqui nada surpreendente, né? Porque a esquerda está totalmente perdida, né? A esquerda precisa, e sobretudo a extrema-esquerda no Parlamento, mais uns anitos vão desaparecer, né? Mas, portanto, precisam de ir buscar gente, né? Porque o apoio popular está cada vez mais a desaparecer, né? E, portanto, precisam de ir buscar as minorias, né? Ou é os imigrantes, ou é os LGBT, né? Por isso é que eles querem tanto os votos dos imigrantes, né? Porque dá-lhes jeito, né? E estão ali a querer ir buscar, né? Porque, porque é isso, porque politicamente dá-lhes jeito, né? Depois também vale a pena dizer, a Iniciativa Liberal votou contra, né? A Iniciativa Liberal, pronto, enfim, não vou estar a perder tempo com um partido que também não conta para nada, né? Pode haver lá gente capaz, gente de jeito, gente com opiniões sensatas, mas o partido em si é uma das maiores desilusões da política em Portugal, né? Pronto. É o bloco de esquerda da direita, né? Ou então é a direita na esquerda, né? Ou então eles nem sabem o que são. É o partido é o partido trans, né? É o partido trans, porque eles não sabem o que são, né? Enfim, só há uma coisa que a iniciativa liberal é boa, é na parte económica. Aí sim, por acaso, aí, por exemplo, são muito melhores que o Chega. Aí há que dizer a verdade, são muito melhores. Agora o resto, em termos de sociedade e tudo isso, não, por amor de Deus, pá. Por amor de Deus. Enfim, pá. Ora bem, portanto, fica proibido a transição de sexo nas crianças. Portanto, a lei foi aprovada a isto, não é? Portanto, fica proibido o tratamento em menores de 18 anos, como por exemplo o uso de retardadores de puberdade e tudo isso, né? O PST apresentou o projeto de exigir validação médica para alterar o nome e o sexo no registro civil, com base em avaliação clínica especializada e portanto, reserva isto para maiores de idade. Bom, eu não vou estar a perder muito tempo com esta parte, mas uma coisa é certa, tem toda a razão. Né? Porque até agora, né, por causa destas leis, das leis aprovadas antes pela esquerda, extrema-esquerda, de forma vergonhosa, né? Epá, uma criança, por exemplo, depois estas ironias, crianças podiam mudar de sexo como quem vai às compras, né? Podiam, menores de 16 anos, podiam pedir para mudar de sexo, mudar de nome, mudar, quererem ser tratadas como quisessem, né? Por exemplo, um rapaz sentir-se rapariga, eu chamo João, quero ser tratado por Ana. Ou ao contrário, eu chamo Ana, quero ser tratado por João. Né? Oh, não é? Pronto, enfim. Epá,
No entanto, esta mesma esquerda, extrema-esquerda, quer proibir as crianças de ir às redes sociais. Não é? Se isto não é de loucos, então o que é? Não é? Depois, usar coisas como retardadores de puberdade. Epá, estamos a falar de crianças. As crianças nem sequer têm noção, não é? De muita coisa, isto é, não tem uma base sólida em termos psicológicos para decidirem, não é? Portanto, não tem uma maturidade na cabeça psicológica sobre muita coisa, não é? E vão estar a decidir sobre mudança de sexo. É pá, por amor de Deus, pá, isto só mesmo gente sem nada na cabeça é que pode aprovar leis que eram assim, que felizmente agora vão acabar, ainda bem. Não é? Pá, porque isto é brincar, e é faltar ao respeito, não é? Às próprias crianças, não é? As crianças, eu falo sobretudo das crianças, não é? Epá, isto é a esquerda, a extrema-esquerda, a aproveitarem-se, não é o que eu disse há pouco, a quererem vantagem político-ideológica, não é? Da ingenuidade da infância. Não é? E depois, por exemplo, a doutrinação da identidade de género, da teoria de género nas escolas. Epá, por amor de Deus, pá, mas o que é isto? Estamos a normalizar aquilo que não é normal. Não é? Teoria de género, não sei quantos géneros. Epá, sinceramente, pá, vamos lá ver se aprendi uma coisa, não é? Género só há dois, masculino e feminino, não há mais nada. Podem estar aí com muita coisa, não é? Com muita invenção, não, só há dois géneros, não é? E na verdade, não é? Quem defende mais estas crianças acaba por ser a direita, porque a esquerda é só aproveitamento, não é? Queres mudar de sexo? Estás à vontade, desde que no futuro voltes em nós, maravilha. Não. A direita é que se tem preocupado porque estas crianças e estas pessoas que são trans ou que têm, por exemplo, a disforia de género e tudo isso, são pessoas como quaisquer outras. Não é? Não são mais nem menos. Não merecem mais direitos ou menos direitos. Merecem os mesmos direitos que os outros. Não é? São pessoas iguais. E, portanto, são pessoas que merecem o mesmo cuidado, a mesma atenção. Não é? Que é coisa que a extrema-esquerda e a esquerda nunca quiseram saber. Não é? E depois acontece casos por exemplo, de pessoas que se suicidaram porque foram obrigadas a mudar de sexo, não é? Em crianças. Quando chegaram a adultos, viram que não era bem aquilo que queriam, não é? Entraram em depressão e acabaram por se suicidar. Portanto, estão a ver, isto é o que é aquilo que a esquerda, a extrema-esquerda, apoiam. É esta pouca vergonha. Portanto, esses casos deve-se ver com atenção, não é? Porque são casos, na minha opinião, pronto, isto é uma opinião como qualquer outra, enfim, mas na minha opinião são casos que não são normais, que têm de ter atenção clínica, não é? Que merecem tratamento, não é? Mas para esta gente não, para esta gente é normal. Não é? E depois vieram as reações, não é? De uma esquerda que, epá, eu sinceramente
Eu nunca vi, tenho 50 anos, nunca vi a esquerda em Portugal. A extrema-esquerda, até mesmo a extrema-esquerda, não é? Porque no tempo do Álvaro Cunhal, não é? Nem se falava em trans, travestis, homossexuais, nem nada disso, não é? Porque o Álvaro Cunhal era contra isso. Agora não, agora passou-se de um extremo ao outro, não é? A extrema-esquerda tornou-se completamente uma anedota, mas pronto, não é? Agora, ver a esquerda, ver o PS alinhar nestas maluquices, não é? Epá, é totalmente triste, não é? E então, aqui algumas reações, por exemplo, todos acusaram de retrocesso, enfim, de retrocesso ao passado, não é? Pois aqui vale a pena falar aqui da reação de uma das deputadas mais radicais e extremistas que eu já vi até agora, que é ela enganou-se no partido, de certeza, ela devia estar no Bloco de Esquerda, não é? Que eu há pouco fiz também um vídeo sobre ela. Eu se fosse do PS, eu tinha vergonha dela, não é? Eu implorava ao Luís Carneiro para ela ir embora, porque é uma verdadeira vergonha, não é? Esse Abel Moreira, que teve este comentário, eu vi o comentário no SIS, e perdi-me, peço desculpa, onde é que está o comentário? Primeiro ela disse, no debate no Parlamento, ela disse, anunciou uma declaração de voto por escrito sobre os 13 diplomas aprovados e acrescentou que são diplomas que retificaram o assassinato da Cisberta. E depois, ela escreve no SIS, peço desculpa, ela escreve no SIS, eu não sei se tenho aqui, não é isto, também escreve qualquer coisa acerca da Cisberta, eu acho que tenho para aqui, acho que não, acho que guardei, ora bem, o PSD capitulou de vez, acaba de ser aprovado o fim da autonomia de todos os trans, sim, adultos também. Aprovaram o diploma do Chega e do CDS. É como se estivesse a dizer que fez sentido atirar com a Cisberta para dentro de um poço. Matá-la. Nem um voto fora da disciplina. Bom, eu falo nisso porquê? Porque é uma comparação doentia. É alucinante, né? Esse Abel Moreira, que enfim, não dá uma para a caixa, mostrou desta vez fazer comentários idiotas já é mau, né? Fazer um comentário destes não é mau, é um autêntico atentado à moral, né? É uma alucinação completa, né? Isto é completamente, sinceramente, enfim, comparar aquilo que é natural, aquilo que é racional, né? Com um crime hediondo. Eu posso falar disso à vontade porque eu conheço bem este caso. Eu falei muito, numa altura em que ninguém falava, eu falei muito foi um dos primeiros artigos que eu fiz no meu blog, que na altura ainda não tinha o nome que tem agora. Falei neste artigo, porque este crime chocou-me, né? E para mim tanto faz, a Cisberta era uma transexual, mas a mim que importa que fosse uma transexual, que fosse um homem, que fosse uma mulher, não interessa nada, né? O que interessa é que foi um crime hediondo, né? Um crime que isto já foi há muitos anos, né? Não me lembro há quantos, mas há muitos mesmo.
E vocês procurem, foi uma morte, enfim, chocante, né? Mas, e portanto, eu acho que a memória dela, né? Ou dele, né? Porque é um trans, né? Merecia mais respeito. Né? Estar a usar isto, para atacar, neste caso o PST, e para atacar quem fez a aprovação destas leis, que pecam por tardias, né? É da pessoa que, olha, pá, olha, não dá para mais, pá, aquela cabecinha, faz, a abana, é só vento, não dá para mais, pá, não dá para mais, pá, é triste. Mas não acaba aqui, tem mais, espera lá. Portanto, fica já agora, portanto, para completar, fica proibido os menores fazerem cirurgias de mudanças de sexo, muito bem. Fica proibido aos menores mudar o nome e o género e aceder a bloqueadores pubertários, muito bem, fantástico. Pronto, depois aqui outra crítica, esta é para rir, pronto, não vou estar aqui a perder muito tempo, que é a direita não, portanto o Bloco de Esquerda chama a direita de direita medieval, né? Direita medieval, daqui a pouco vamos ter, não perca, queima no Terreiro do Paço, vamos, com o patrocínio do PST, do Chega e do CDS, vamos ter queima de ativistas, sei lá, dos direitos LGBT, já que estamos a falar nisso, né? Direitos, enfim. Grande espetáculo. Fogo. Esta gente do Bloco de Esquerda, direito medieval, a sério, sinceramente, isto só pode ser parreira, não é? Isto só pode ser parreira, Voltamos ao tempo das trevas. Voltamos ao tempo da escuridão. Tenham cuidado. Né? Daqui a pouco vai aparecer por aí umas bruxas a voar. Vai haver uma caça às bruxas. Sinceramente, isto. Ai, meu Deus. Mas ainda há mais. Pois, enfim. O que é que há mais? Ora bem, aqui está mais dois comentários, ou melhor, mais duas reações. Bom, onde é que está? Eu peço desculpa. Olha, uma eu pensei que tinha guardado, não guardei, que era portanto, do psicólogo. Espera aí. É isto. Órgão dos Psicólogos alerta para retrocesso científico após aprovação de projetos sobre identidade de género. É isto que temos em Portugal. Não é? É isto a que as nossas crianças, as pessoas estão entregues. Já não se pode ter confiança nesta gente. Depois diz aqui, ainda a propósito disto, OPP, portanto, Ordem dos Psicólogos, como é que é? Ordem dos Psicólogos... Bom, enfim, Ordem dos Psicólogos, pronto, também não interessa. Dos Psicólogos Portugueses. Bom, está bem. Defende que a identidade de género não é uma perturbação mental, considerando que condicionar o reconhecimento legal da pessoa a certificações clínicas é reintroduzir uma lógica de patologização que contraria a evolução científica e fragiliza a proteção dos direitos fundamentais. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, em vez de termos pessoas sérias
pessoas com cabeça, pessoas sensatas em lugares de responsabilidade, temos esta gente que segue ditames ideológicos, não é? Porque, vamos ver isto, considerando que condicionar o reconhecimento legal da pessoa a certificações clínicas, portanto, para esta gente, certificações clínicas não interessa para nada, não é? Pode o médico dizer, pode, portanto, um estudo, pode, portanto, não um estudo, mas uma análise da pessoa dizer tu és um homem, tu és uma mulher, mas a pessoa dizer que eu não sou homem, eu sinto-me como mulher e, portanto, para esta ordem dos psicólogos, peço desculpa, o que interessa é a opinião da pessoa, não é? É reintroduzir uma lógica de patologização, não é? Portanto, uma pessoa, vamos imaginar uma criança, não é? Que é trans, que ainda não sabe bem o sexo que é, não é? Está a dúvida e pode entrar em depressão, não é? E é obrigada, porque os pais querem, a ser mulher, mas a criança sente, é um rapaz, mas os pais querem que seja mulher porque, enfim, não é? Acham que tem mais aspecto feminino, o rapaz pensa que não. Aparece aqui uma depressão, não é? Portanto, são coisas que não podem ser julgadas assim à sorte, não é? É preciso uma análise clínica, é preciso muito tempo, não é? Pode passar anos até que a pessoa se sinta capaz de dizer que se acha homem ou mulher, não é? E, portanto, isto pode originar, por exemplo, depressões, não é? Aqui diz, não é uma perturbação mental? Não, é uma perturbação mental, não é? Ou pelo menos é uma perturbação física, não é? Porque não havendo terceiro género, a pessoa ou é homem ou é mulher, não é? Se a pessoa tem características femininas ou masculinas, não é? É uma anormalidade. Agora, quando digo anormalidade, vai-se rejeitar a pessoa, vai-se tratar a pessoa como uma pessoa diferente, isto é, ninguém trata, por exemplo, os deficientes, ninguém trata de... ninguém, como é que se diz? Ninguém os discrimina. Em princípio, não. Pode haver sempre algum maluco, mas um deficiente merece todo o respeito, não é? Pronto, aqui é igual. Agora, não queiram forçar a sociedade a reconhecer um género novo que apareceu aí e que não há. E depois, que sejam os partidos, ou que sejam gente assim, sem cabeça, a querer isso, pronto, agora, que seja isto... Já me esqueci outra vez. Ordem dos psicólogos, não é? Por amor de Deus, isto é gozar com as pessoas, não é? E depois diz que contraria a evolução científica. A evolução científica ou a evolução da ideologia, não é? Porque isto não há dúvida nenhuma que isto é a infiltração da ideologia, neste caso, nesta ordem, não é? E fragiliza a proteção dos direitos fundamentais. Não, meu amigo, não. Fragilizar era o que estava a acontecer até agora, não é? As crianças ficam melhor protegidas com estas novas leis do que antes. Mas pronto, isto é triste, não é? É que eu digo, que sejam os partidos ou que sejam gente como a Isabel Moreira, não é? Que não se aproveita nada do que ela diz,
Pronto, não é? Enfim. Agora que seja uma pessoa, que seja a Ordem dos Psicólogos Portugueses, não é? A dizer isto, enfim, é uma vergonha, pá, é uma vergonha. Não é? E finalmente vou acabar com esta opinião que eu também encontrei, que vale a pena e mostra bem o conceito de democracia da esquerda e da extrema-esquerda. Onde é que está? Peço, foi uma pessoa, eu não vou dizer quem é, que não é uma pessoa pública, portanto não é uma pessoa, é um comentário de uma cidadã, enfim. Onde é que está anda aqui. Portanto, não vou dizer o nome da pessoa porque não é, enfim, não vale a pena estar aqui a dizer, não é? E diz ela assim: como professora, irei reconhecer os meus alunos pelo género que se identificam. Este retrocesso na lei não vai entrar na minha sala de aula. Temos nesta simples opinião, neste simples comentário, tudo aquilo que é a esquerda e a extrema-esquerda atual. Total de respeito pela democracia. Né? Portanto, total ideologização, total absurdo ideológico. Né? Portanto, esta pessoa, né, acha-se no direito, ela trabalha numa escola, é professora, pelo menos, né? É o que ela diz, né? Acha-se no direito de ser ela a fazer aquilo que quer na escola, né? na sala de aulas dela. Né? Portanto, imaginem agora se todos os professores estavam as aulas que quisessem, falavam do que quisessem, né? Portanto, ela mostra bem, né? Ela mostra bem que há, eu não sei, ela tem aqui uma foto, ela parece nova, portanto, se é nova, também aproveito para dizer, esta geração, não todos felizmente, e parece que cada vez menos, mas há esta parte cada vez menor desta gente, desta juventude totalmente tirânica, né? Acham-se no direito, acham-se na arrogância, num arrivismo nunca visto, pelo menos nunca vi, né? Quem comparar esta juventude com a juventude dos anos 80 e 90 enfim, não tem comparação nenhuma, né? Naquele tempo debatia-se à vontade, né? E havia opiniões de todo género. Aqui, esta gente, como esta pessoa aqui, como esta pessoa que se diz professora, não querem debater, querem impor a todo custo as suas ideias, não é? As suas ideologias. Acham-se no direito, no direito moral e divino, não é? De se acharem superiores aos outros, não é? De pensarem que têm toda a razão, não é? Portanto, isto é sem dúvida um desrespeito não só pela democracia, também pelas famílias, né? E no fundo, pela própria moral e pela própria ética, né? Mas pronto, eu fui buscar este comentário porque isto é um exemplo perfeito do que é a esquerda, a extrema-esquerda atual. Temos aqui uma futura Isabel Moreira. Pronto, enfim, portanto, ainda bem que as leis foram aprovadas, né? E é isto, né? E olha, deixemos de extremismos, né? Tratemos todas as pessoas por iguais, né? Respeitemos
neste caso, por exemplo, os trans e tudo isso merecem respeito, né? Desculpa. Não são nem mais nem menos que os outros, né? E deixem de fazer aproveitamento político, né? Deixem de ir buscar as minorias, porque eu sei que vocês estão desesperados, estão a desaparecer do mapa político, mas pronto, mas enfim, é vida, né? Pessoal, um grande abraço, comentem se quiserem, partilhem se quiserem, façam gosto se quiserem também, enfim. Subscrevam se quiserem, que eu digo todas as vezes que faço um vídeo para subscrever, mas parece que não chega ao outro lado, parece que não chega aí, portanto, é para mim, olha, se quiserem subscrevam, se não quiserem, olha, também para mim, tanto se me faz como se me deu, enfim. Ou não, como é que é? Tanto se me dá como se me deu, não é? Sabe? Se não quiserem subscrever, enfim, poucos mas bons, né? E pronto, vemo-nos numa próxima, se quiser, né? Se não quiser também não apareço, né? Tá bom, não é? Pronto, adeus.